Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Val e nós estamos aqui continuando no nosso estudo do livro Os Enviados Luz, que foi canalizado juntamente com mais duas obras, né? Então, nós temos a primeira obra aí que foi Projeto Vida, a segunda, Os Enviados Luz, e a terceira, que já está publicada, Universos, Projeto Vida 2. Então, nós estamos no capítulo em que nós estamos falando sobre comunicação. Quais foram os veículos que a espiritualidade e os amigos cósmicos usaram para enviar estas mensagens dos livros? Então, hoje, nós vamos falar sobre o processo de comunicação 3, microorgânica. Eu já falei para vocês, às vezes eu dou uma desviadinha no olhar, porque eu estou aqui com o computador e eu sempre coloco um roteirinho para mim não me esquecer de nada, de nenhum detalhe para falar para vocês. É claro que com a leitura do livro isso se torna mais rico, né? Então aqui é apenas um complemento, né, do que a gente está falando no livro, para que fique um pouquinho mais claro, né, se passar despercebido algum detalhe. Bom, esse processo de comunicação, lembrando que desde o início nós falamos de um processo de preparação para que essas mensagens fossem enviadas, né? Então aquele processo continua. Primeiro aquela preparação do mediador, que seria no caso a pessoa que vai receber essas mensagens, que está ocupando um corpo físico, né? Essa preparação é feita com todos os processos que nós estamos falando aqui agora, tá? E os outros anteriores também, e os outros que virão. Nós temos aí mais dois processos de comunicação que ainda a gente vai falar. Bom, esse em especial, que usando as partículas microorgânicas, né? Essas estruturas que são usadas para o envio dessas mensagens, elas são estruturas sonoras com uma densidade colorífera, ou seja, é uma unidade micro da cor que corresponde a uma unidade micro do som. Então, essas duas unidades trabalham juntas nessa transmissão. Elas se movem pelo cosmos com a finalidade de trazer mensagens de planos muito longínquos do nosso plano, em que a gente está aqui agora. Então, são longínquas territoriais cósmicas, né? Elas estão livres transitando pelo cosmos. E quando as mensagens, quando a espiritualidade ou seres espirituais que ocupam um corpo físico querem transmitir alguma mensagem para planos inferiores ou planos muito distantes, eles podem usar deste mecanismo. Tá? Essas partículas estão soltas no universo e elas, na medida em que existe um envio desta mensagem, elas captam automaticamente essa mensagem e levam ao seu receptor, tá? Então, a unidade se aproxima imediatamente de partículas semimateriais, criando um código que vai ser decodificado pelo mediador, por quem está recebendo a mensagem. Tá? O corpo físico do mediador vai decodificar esta mensagem. Então, nós temos aí o transmissor, os veículos que são utilizados para o envio, né, para o recebimento dessa mensagem pelo receptor. Essas partículas, elas estão em suspensão, livres de qualquer eletromagnetismo. Então, elas não agem ao efeito de um eletromagnetismo, elas agem em função do envio desta mensagem e automaticamente elas vão se dirigir para o receptor que está ali pronto para recebê-las, tá? Então, quem ativa
o translado desta mensagem é quem está enviando, né, o transmissor para o receptor. Essas partículas estão em movimento no cosmos, tá? Bom, a gente pode perceber no estado de consciência aqui e agora essas partículas? Infelizmente não, porque nós estamos sob efeito de muitos preconceitos, né? Nós estamos cheios de formas que nos definem coisas, nós estamos em função da nossa percepção da visão e auditiva. Então isso é muito limitante para nós. Nós não temos capacidade neste nível de consciência, né, captar essas mensagens. Então a gente tem que realmente mudar o nosso estado de consciência para poder captar essas informações usando esse veículo, né, que é das microunidades, tá? Então, o reflexo, a gama de reflexos dos sons e das cores que são emanadas destas comunicações é suprassensível. Então, o que a gente enxerga aqui? Nós enxergamos coisas pré-determinadas, pré-estabelecidas. Nós ouvimos sons limitados. Nós vemos as cores de acordo com a luz que nós podemos captar pelos nossos olhos. Então, o meu azul não é o seu azul, não é o azul do outro. Cada um vê a tonalidade, percebe essas tonalidades e ouve os sons de forma muito individual, muito pessoal, né? Depende muito do estado da pessoa, de como ela enxerga a vida, qual foi o seu aprendizado, depende de todas essas situações. Ou seja, um exemplo, né? Uma pessoa passa por um problema, né? Para uma pessoa pode ser, mas esse é o seu problema, mas é tão simples, porque a visão dela é simplista em relação àquilo que a outra está passando. Mas para aquela pessoa que está na situação, pode ser uma coisa muito mais grave, muito mais difícil para ela lidar, e vice-versa, tá? Então, nós temos muita diferença nesse olhar, né? As nossas capacidades são muito diferentes uns dos outros. Então, fica muito difícil captar essas comunicações num estado de vigília normal, por exemplo, aqui e agora. Tá? Então, a gente realmente precisa de uma preparação para poder captar tudo, todos os detalhes que estão sendo emitidos. Então, esse nível de percepção mais apurado, ele possibilita que a gente possa enxergar além, ouvir além, né, do que a gente vê no aqui e agora. Então, quando o espírito comunicador, né, o espírito ou ser que ocupa um corpo físico atômico, né, vamos dizer assim, porque corpo físico parece que é só homem, e não é isso, né? O corpo físico que eu quero dizer é numa situação atômica, né? Um espírito aliado a um corpo atômico, né? Uma forma, uma coisa pré-estabelecida, uma existência, vamos chamar assim. Então, quando esse espírito emana esse raio luminescente que contém a informação, como não se trata de uma frequência onda pensamento, nós temos que estar ali com aquela preparação da espiritualidade para podermos assimilar esta informação. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Muitas vezes, né, em reuniões mediúnicas, as pessoas não conseguem transmitir exatamente aquilo que elas estão vendo. Eu vi algo parecido com uma pirâmide, eu vi algo parecido com raios de luz, eu ouvi sons, mas eu não consigo traduzir. Por quê? Porque estava numa outra frequência, né? Estava preparado para aquilo naquele momento, o espírito dela estava sendo totalmente livre de preconceitos. Aí ela volta para cá e vai falar dessa experiência, não vai conseguir, tá? Não vai conseguir traduzir essa experiência,
Por quê? Porque está num outro nível de consciência. Fica muito difícil para a gente fazer isso de uma forma assim, onde não haja uma certa treino, uma certa experiência, uma certa preparação para poder trazer para cá esta informação. Então, não consegue decodificar aquilo que ela viu, tá? Então, aquela mensagem não foi decodificada. Ela está lá em forma da luz, em forma da pirâmide, em forma do túnel, em forma do violeta, em forma das cores, em forma de sons, mas ela não conseguiu decodificar a mensagem que foi passada da espiritualidade. Bom, isso acontece muito em reunião mediúnica, né? A pessoa fala, ai, fica até meia frustrada porque não consegue realmente passar aquilo que realmente viu, que foi maravilhoso, uma experiência linda, maravilhosa, mas que não consegue trazer para o aqui e agora. Mas isso requer realmente um pouco mais de treino, um pouco mais de experiência, que as coisas vão acontecendo. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar do processo de comunicação 4, ondas de cristais. Então, eu espero vocês, estou com meu coração muito feliz porque vocês estão aí e qualquer dúvida, estou à disposição, gente, não se esqueça. Então, até o próximo e gratidão.